Olá, boa tarde. Muito boa tarde a todos vocês, pessoal que está aqui no Instagram comigo, que está aqui no YouTube. Uma excelente tarde para cada um de vocês, tá bom? E para quem não estiver assistindo ao vivo, eu vou deixar o meu bom dia, meu boa tarde ou meu boa noite, né? Porque aí eu não sei o horário que você vai assistir. Bom, gente, essa é a terceira live do ciclo A Mulher que Renasce Depois do Fim. Então, se você ainda não assistiu às outras lives, é só rolar o feed aqui do Instagram, né? Ou também aqui no YouTube, você acha, tá bom? E eu quero aproveitar já, né, para pedir o seu like, tá bom? Tanto aqui no Instagram, né, se você puder deixar o seu coraçãozinho aí, depois que eu coloco a live vir para o feed, você deixar o seu comentário, porque assim o Instagram ele entende que o conteúdo ele é relevante, né? E aí ele vai encaminhando para mais pessoas, tá? E para quem assistir aqui pelo YouTube, deixa já o seu joinha aí, se inscreve no canal, que aí você ajuda o canal a crescer, né? E antes de começar, já dá o seu like, já dá o seu joinha. E aí, se no final você não gostar, é só tirar o like e tá tudo certo. Tá joia, gente? Bom, na primeira live desse ciclo, né, da mulher que renasce depois do fim, nós falamos sobre o amor que acaba, mas a dor fica. Já na segunda live, nós conversamos um pouquinho sobre a mulher que se perdeu, tentando salvar o casamento. E essa é a terceira live, certo? E o tema de hoje é como reconstruir a autoestima depois da separação. Qual é o objetivo dessa live? É trabalhar, mulher, a sua autopercepção, o seu amor próprio e o seu valor pessoal, tá? Então, você vai entender que amor próprio, ele não nasce pronto, ele é cultivado, né? Principalmente depois de uma perda, né? E você vai entender também que só um minutinho que deu um probleminha aqui no YouTube, mas voltamos, tá? E você também vai entender que aqui é o espaço para você se olhar com amor, né, para se fortalecer. Então, é isso, né? Eu espero conseguir trazer para você essa percepção, tá joia? Então, vamos começar a nossa live. Bom, o espelho é como se fosse assim, um espelho que se quebrou, só que ele não perde o reflexo. Por quê? Vamos entender essa frase. Toda separação, ele é um tipo de morte, né, não importa o tipo de separação, mas toda separação é um tipo de morte. A morte de um projeto, de um sonho, de uma identidade. No caso da separação, principalmente, a perda da identidade de quando existia o nós, né, não existe mais o nós, agora sou eu. E quando isso termina, muitas mulheres, elas olham para o espelho e acabam que nem se reconhecem mais, né? Sabe, o olhar ele perde o brilho, o corpo às vezes ele é mais pesado. É como se a separação ela nos colocasse assim diante de um espelho. A imagem que antes, né, fazia sentido, sabe? Aquela imagem de esposa, de companheira, de cuidadora, de parceira, se parte em pedaços. O espelho quebrou. E aí, entre esses cacos, vem uma pergunta: quem sou eu agora? É. Essa pergunta é o início da reconstrução, porque é nela que nasce a possibilidade de você se encontrar novamente, né? É reconstruir sua autoestima. A autoestima, ela não é uma maquiagem emocional, certo? Nem um discurso de autoajuda, não. Ela é a base silenciosa da vida. É o quanto você se reconhece por ser digna de amor, mesmo quando ninguém te escolhe. E depois de uma separação, essa dignidade, ela parece que fica abalada, né? É como se o amor que acabou também tivesse levado junto o seu valor, né? Só que o espelho, ele não perde o reflexo, ele só está coberto por camadas de dor. Então, essa live é sobre
o processo de tirar, né, uma a uma essas camadas, sabe, até que você consiga voltar a se olhar com amor. É um convite para que você possa se olhar, olhar para esses pedaços, sabe, mas sem se ferir com eles, né, e descobrir que ainda tem reflexo ali, existe reflexo nesses cacos, e é possível reconstruir a imagem, a sua imagem, só que agora com mais verdade e com mais amor por você mesma. Gente, a autoestima, ela é como um jardim, sabe? Sabe o jardim depois de uma tempestade? Ele não parece todo destruído? Então, só que as raízes, elas ficaram ali, elas não foram destruídas. E é delas que a vida, ela volta a brotar, né? A autoestima, ela é construída nas primeiras relações que a gente tem da vida, naquelas palavras que você ouviu quando era criança, nos olhares que te validaram ou que te feriram, né? É uma estrutura emocional que vai sendo moldada, né, entre o amor que você recebeu e o amor que você aprendeu a dar para si mesma. E aí, quando a gente cresce sem essa validação, ou pelo menos uma validação suficiente, é comum a gente se enxergar pelos olhos dos outros, né? E é aí, quando o relacionamento ele termina, sabe, parece que o chão desaparece, porque aquele espelho externo, né, ele se foi. E aí você não sabe mais se apoiar, né? Então, assim é com a autoestima. Ela é construída nas primeiras relações. Como assim? Vamos entender melhor. No entendimento sistêmico, a autoestima, ela está muito ligada à mãe, né? A forma como que a mãe nos nutriu, né? Como ela nos ensinou a nos nutrir emocionalmente. E a confiança, ela está ligada ao pai, né? Que o nosso pai é a força para ir para o mundo. E quando há feridas nessas raízes, a mulher, ela tende a buscar no parceiro o que ela não recebeu lá atrás, né, dos pais: acolhimento, validação, segurança. E é por isso que essa perda amorosa, às vezes, ela dói, mas ela dói como abandono, porque não é apenas o parceiro, né, que foi embora, mas é a sua criança interior que sentiu agora que está novamente sozinha. Ela se sente de novo sozinha. É como se é como se dentro de você existisse uma menina, né, uma pequena menina segurando um vestido de festa. E aí aquela menina tá esperando alguém para vir buscá-la. Só que ninguém veio. E aí ela começa a pensar que o problema é ela. A reconstrução da autoestima, ela começa quando essa mulher adulta vai até ali a menina e diz assim para ela: "Eu vim te buscar. Eu estou aqui agora", né? Então a gente consegue entender assim que a autoestima, ela não nasce pronta, não nasce pronta. Ela é construída, né, a partir das experiências que a gente vive, das vozes que nós ouvimos, dos afetos que nós recebemos, né? E quando a mulher ela passa por uma separação, o que se abala não é só o relacionamento, mas é também o valor que ela aprendeu a dar para si mesma, né? E é nesse momento que muitas vezes ela percebe que ela amava mais o outro do que a si própria, que ela colocava o outro como um espelho, né, do próprio valor dela. E aí, quando esse espelho se quebra, ela sente como se não tivesse mais, né, um reflexo para se ver. Exatamente assim. Dolorido ouvir isso, né, gente? Mas pensa, quantas vezes você se anulou para manter uma relação? Essa relação, esse casamento? Quantas vezes você calou a sua dor só para não perder o outro e acabou se perdendo de si mesma? Pense. A sua autoestima, ela está na sua autopercepção, no quanto você consegue perceber, reconhecer as suas necessidades, os seus limites, a sua essência. A mulher que aprende a se ver com verdade,
mesmo diante das falhas, ela começa a reconstruir essa força de dentro para fora, né. É como eu falo assim, a autoestima, ela não é pegar aqueles cacos do espelho e colar, né, e fingir que nada aconteceu, pronto, colei tudo, tá tudo reconstruído, tá tudo bonitinho. Não, gente, não é fingir que não aconteceu nada, mas é ter coragem para olhar para os fragmentos, né, e reconhecer que alguns desses pedaços antigos não te representa mais, não te representa mais, né. É ter coragem de olhar para eles e entender que depois do fim, é muito natural você se sentir perdida, porque por muito tempo você foi nós. Então isso é normal. Só que agora você precisa reaprender a ser eu. Entende isso? Reconstruir a autoestima, gente, não é colocar uma máscara de autoconfiança, né? Agora eu posso, eu sou eu. Não. Mas é você ir se despindo daquelas identidades que foram impostas a você, sabe? Aquela identidade da mulher que ela precisava agradar, ou daquela mulher que precisava ser forte o tempo todo, da mulher que acreditava que o amor do outro era prova do seu próprio valor, né? E durante o relacionamento, muitas mulheres elas acabam se moldando para caber. Elas cortam as próprias bordas, né? Silenciam a sua voz, diminui a sua luz própria, só para não incomodar. E aí, depois da separação, elas acabam percebendo que elas ficaram presas e ficaram pequeninas dentro de si própria, sabe? Então, aí é o momento da desconstrução, de se desapegar dessa versão que foi criada, né? Você tinha criado essa versão sua para você poder ser aceita. Mas agora é o momento da desconstrução, de deixar morrer tudo aquilo que não te cabe mais. É como uma casa, sabe? Quando uma casa ela precisa ser reformada, o que que você faz primeiro? Você não tira o entulho, né? E aí depois você vai, escolhe o que você quer manter naquela casa e aí começa a reconstruir tudo, só que com novos materiais. Então assim também é a autoestima. Não é sobre apagar o passado, mas sobre reconstruir com consciência, né? Agora o alicerce dessa casa é você, é você. Uma outra metáfora também que a gente pode usar para ajudar você a entender, né, a explicar o que acontece com você, mulher, seria a seguinte: da borboleta, né? Antes de ser borboleta, ela não está apertadinha ali dentro do casulo, né? E dói sair de dentro daquele casulo. Só que quando ele sai, ela vira uma borboleta, ela descobre que tem asas. Pois é. A autoestima, ela nasce quando você para de pedir licença para existir. E aí você começa, igual aquela borboleta, a ocupar o seu lugar no mundo, né. Já que se você parar bem para analisar, né, quantas vezes você se anulou, só que para não perder ninguém? E quantas foram as vezes que você aceitou o mínimo, achando que era isso que você merecia? Então, o amor próprio ele não vai florescer da sua autonegação, porque o amor próprio ele precisa de verdade, de presença, de ter limites saudáveis, né? A separação, gente, ela não é um fracasso, não. Mas é o ponto de virada onde a mulher ela tem a chance de renascer, só que mais inteira, mais lúcida e mais dona de si. E é aqui que entra, por exemplo, o processo terapêutico, onde você começa a entender o porquê que você repete certos padrões, por que você escolhe quem te fere, né? E por que você sente culpa quando tenta se escolher. É nesse momento que você consegue entender, né, que a autoestima, a cura, né, da sua autoestima, ela vai passando por um resgate da sua identidade emocional. Você vai deixando de lado aqueles padrões, né, que você escolheu de tentar caber, né, na vida do outro. A verdadeira reconstrução ela começa quando você decide
né, assim, você decide que ninguém precisa te escolher, mas você se escolhe. Você aprende a se abraçar, né, naqueles dias, sabe, que parece que ninguém te entende, mas você aprendeu a se abraçar. Quando você olha no espelho e, em vez de ficar procurando defeitos, você reconhece aquela mulher que sobreviveu, né, e que agora ela quer viver. E depois que você limpa as feridas, reconhece as perdas, vem o tempo de reconstruir o vínculo mais importante da sua vida, o vínculo com você mesma. Isso, vínculo com você mesma. Porque se amar não é egoísmo, é reconhecer que o amor do outro nunca vai preencher o espaço que o amor que você precisa ter por você precisa ocupar, né? É voltar a se cuidar, e não por vaidade, não, mas é por dignidade. A autoestima verdadeira, ela nasce desse olhar interno, sabe aquele olhar que diz assim: mesmo ferida, eu me escolho. Mesmo cansada, eu me acolho. Mesmo sozinha, eu me honro, né? E como que você pode fazer isso? Vou dar algumas pequenas dicas para você. Você pode começar com pequenos rituais de amor por você mesma. Por exemplo, cuidando da sua pele, né? Sabe, passar um bom hidratante depois de um banho demorado. Também, em vez de levantar da cama feito uma louca, né, para ir trabalhar, porque você tem um monte de coisa para fazer, tenha mais calma, paciência com você, respira fundo quando você acordar, agradece a Deus a vida, né? É tão gostoso, é um momento de autocuidado, sabe? Escreve uma carta para você e ao escrever você vai observando o seu diálogo interno, sabe? E aí você vai substituindo aquela autocrítica por compaixão. Por favor, gente, também não vai escrever uma carta para você falando dos seus defeitos. Vai trocando, vai substituindo e vai falando das suas qualidades. Faça algo que te conecte com a sua essência. Por exemplo, se você gosta de dançar, vai dançar. Procura uma aula de dança, se distraia, faça algo por você. Ah, Angélica, mas eu prefiro o silêncio. Aqui eu também sou uma adepta do silêncio. Eu amo os meus momentos e eu não digo que é solidão, é solitude. Eu preciso, né, desses momentos. E se você precisa também, respeite esse seu momento. Fique em silêncio. E se para isso você precisar fazer uma caminhada, né, na natureza, num parque, num campo, faz isso. Olhe para você e procure terapia se for o caso, sabe? Se permita pedir ajuda, né? Porque fazer terapia, gente, não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, é um gesto, além de ser um gesto de amor, é um gesto de coragem, né? Não é toda pessoa que tem a coragem de parar e olhar para si, né? Ó, eu vou dar uma dica de exercício sistêmico para vocês fazerem. Você pega uma foto sua de quando você era criança, sabe, daquela menininha? No meu caso era da Tequinha, né? Que a minha mãe me chamava de Teca, Tequinha. Pega a foto sua criança, olha nos olhos dela, olha nos olhos dessa menininha e diga tudo o que ela nunca ouviu. Talvez você diga a ela assim: você é suficiente, você é linda, você merece amor. E aí depois você pega, se olha no espelho, olha seu reflexo no espelho e repete as mesmas palavras que você falou para você criança, mas agora para você mulher, a mulher que você é hoje. É uma prática simples, né? Mas ela vai reestruturando circuitos de amor e de pertencimento dentro de você. É algo incrível. Apenas faça. Sabe, o amor próprio é o alicerce de qualquer novo começo. E sem o amor próprio, você acaba se perdendo numa próxima pessoa que talvez venha, né? Mas com o amor próprio, você se torna o lar que você sempre procurou. E você não precisa voltar a ser quem você era antes, né? Pode ser alguém nova, só que agora alguém mais consciente, uma mulher mais leve, mais inteira. Isso é o verdadeiro renascimento. Já que depois de toda a perda há um possível recomeço,
né? Esse recomeço, ele precisa de coragem para você se escolher, né? A mulher que ela floresce no próprio solo, ela vai entender que o amor ele não acabou, ele só mudou de direção. O que antes era voltado para dentro, agora voltou aliás, o que antes era voltado, né, para o outro, agora ele mudou de direção, ele agora é voltado para você. Então você não precisa ser a mesma mulher que você era antes, mas você precisa ser uma mulher agora mais calma, mais seletiva, mais livre, né? E não ser mais aquela mulher que ficava implorando por amor, né? Porque você aprendeu a ser forte, porque agora, antes você achava que era forte porque dependia desse amor. Só que agora você aprendeu que você é a fonte desse amor, né? Então, por meio dele, você consegue ser forte. Toda mulher, toda mulher, ela carrega em si essa força de florescer, mesmo depois de uma tempestade, mesmo depois de uma separação, de um divórcio, de um luto, ou se você estiver vivendo um momento muito difícil no seu relacionamento, toda mulher ela tem dentro de si essa força. E talvez esse seja o seu momento, o de olhar para dentro, de regar, né, as partes esquecidas sua e permitir que o amor próprio ele volte a brotar dentro de você. Porque o amor próprio, ele não nasce pronto, não. Ele é cultivado todos os dias, com paciência, com perdão e com verdade. Bom, e esse, ele é o momento em que você precisa se reconstruir, né? E aí, para ajudar você nessa reconstrução, o que eu fiz? Eu deixei esse mês de novembro como um espaço especial para isso. É uma oportunidade única, né, de você iniciar o seu processo terapêutico. Se você acredita que esse é seu momento em que você precisa de ajuda, né, para florescer novamente. O processo terapêutico no mês de novembro, ele está com 50% de desconto no pagamento à vista. E não é uma promoção qualquer, mas é um convite para você poder parar, se olhar com mais carinho, com mais verdade, começar o seu recomeço aí de dentro para fora, né? É um convite para você aproveitar esse momento e escolher se olhar, sabe? Só que com mais carinho. Porque na terapia é o espaço onde você vai aprender a se fortalecer por dentro. E aí construir um novo capítulo, né, na sua história. Só que agora com amor, onde você vai aprender que na terapia você vai o seu amor próprio ele vai renascer, né? Mas não como algo ideal que você precisa, não. Você vai entender que isso é uma prática diária e você vai ser ajudada nesse sentido. Então, gente, se você entendeu que agora é o seu momento, eu vou ter um imenso prazer, né, em seguir com você nessa caminhada. Faz assim, olha, envia um direct, né, aqui para mim, ou você pode direto clicar no link da bio e aí você vai ser direcionado para o meu WhatsApp, né? Agenda uma sessão, ela é gratuita, essa primeira sessão é um bate-papo para eu entender o seu momento, né? E aí eu vou explicar como funciona o processo terapêutico, né? E quem sabe, né? Esse é realmente o seu momento com a Black Friday, né? Com 50% de desconto. Essa é uma promoção que nunca vai se repetir, porque nem quando eu iniciei, né, aqui nas terapias, nunca saiu por esse valor. Então, não perde essa oportunidade de se olhar com mais carinho, reconstruir essa mulher que está aí adormecida dentro de você. Eu espero, gente, sinceramente, de todo o meu coração, que essa live ela tenha te ajudado de alguma forma. Terça-feira que vem eu volto. Vai ser a quarta live desse ciclo, né? A mulher que renasce depois do fim. E o tema da próxima live, da próxima terça-feira, será que eu estou repetindo o casamento dos meus pais? Interessante, né? Então, até terça que vem e a gente vai falar sobre esse tema. Um grande beijo e muito obrigada por estar aqui até agora junto comigo. Tchau, gente. Até terça.